E aí, my people, tudo beleza? A nossa videoaula de hoje de termodinâmica ainda será sobre análise de energia, mas em sistemas abertos. E para ilustrar melhor, vamos realizar um balanço de energia em um sistema genérico. Como já sabemos, esse sistema pode receber e ou perder calor. Com isso, teremos o termo de calor de entrada menos o de saída que fará parte do balanço. Mas o sistema também poderá consumir e ou produzir trabalho, e a equação do balanço ganha mais um termo, referente ao trabalho de entrada menos o de saída. Se igualarmos isso à variação de energia interna, teríamos a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Mas o sistema que está sendo abordado é o aberto, em que a massa pode entrar e ou sair do sistema. Só que esse fluido que atravessa as fronteiras do sistema, ele também possui energia associada ao seu movimento, como é o caso da energia cinética, potencial, de pressão e energia interna. Sendo assim, temos que acrescentar um termo referente à entrada e à saída de massa acoplada às energias do fluido. E todas essas formas de energias que entram e saem provocam variação de energia, mas é a variação de energia interna do sistema. Assim, temos a primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos, que pode ser expressa de outra forma, em que aparecem os termos referentes à contribuição do calor, do trabalho, da massa associada às energias cinética, potencial, de pressão e energia interna. E aqui nós observamos os termos de energia cinética do fluido que entra e sai do sistema pelo escoamento da massa. É muito comum em determinados casos que a velocidade do fluido permaneça constante. Logo, a variação de energia cinética é zero ou desprezível. Essa mesma analogia pode ser feita para energia potencial, que, em muitos casos, essa variação também pode ser considerada desprezível. Há também a energia de pressão, mais a energia interna. Lembrando que a energia de pressão é a pressão dividido pela densidade ou pressão vezes o volume específico. Além disso, note que a energia interna do fluido mais a sua energia de pressão, essa soma representa justamente a entalpia do fluido que está escoando pelo sistema. Assim, temos a seguinte expressão, mais simples, contendo os termos referentes ao calor, ao trabalho, ao escoamento de massa e à variação de energia interna do sistema. E no que diz respeito à variação de energia interna, é importante ficar claro que essa equação leva em conta a variação de energia interna do sistema, que é diferente da energia interna do fluido, que está associado com a entalpia, seja na entrada ou na saída da massa. Essa equação pode ser expressa tanto na forma extensiva quanto na específica. Já essa expressão está representada na forma de energia por tempo. Além disso, é importante ressaltar que essas duas equações estão relacionadas ao sistema aberto em regime transiente. Quando o sistema atingir o regime permanente, a variação de energia interna do sistema é zero. Assim, temos as seguintes expressões, em que todos os termos de entrada menos os de saída são iguais a zero, ou seja, tudo que entra é igual ao que sai, como mostram essas equações em que temos o calor que entra, mais o trabalho que entra, mais a massa que entra, associado à entalpia, é igual ao calor que sai, mais o trabalho que sai, mais a massa que sai, associado à entalpia. Vamos agora aplicar a primeira lei da termodinâmica em alguns sistemas abertos, como é o caso dos bocais e difusores, que são dispositivos utilizados para aumentar ou diminuir a velocidade do fluido durante o seu escoamento. Para um bocal, nós podemos observar que a sua seção transversal diminui no sentido do escoamento da massa, ou seja, do ponto 1 ao ponto 2. Devido a essa diferença da área de entrada em relação à de saída do fluido, a velocidade do fluido não permanece constante. No caso do bocal, a velocidade do fluido aumenta, ou seja, a velocidade na saída é maior do que na entrada, e para contrabalancear isso, ocorre uma diminuição da pressão à medida que a velocidade aumenta. Além disso, a taxa de transferência de calor entre o fluido que escoa em um bocal e a sua vizinhança é geralmente muito pequena. Vamos agora realizar um balanço de energia nesse bocal. A primeira consideração é que esse sistema opera em regime permanente. Assim, temos a expressão geral do balanço e, ao analisarmos o sistema em estudo, que é o bocal nesse caso, podemos considerar que não há variação de calor e nem consumo ou produção do trabalho. Logo, temos que a massa associada às energias do fluido que entra é igual à massa associada às energias do fluido que está saindo, que nesse caso são massa vezes energia cinética mais entalpia na entrada é igual a massa vezes energia cinética mais entalpia na saída.
pois o bocal promove variação de energia cinética do fluido. Além disso, se há massa entrando ou saindo, também há entalpia. Como esse sistema está no regime permanente, as massas que entram são iguais às massas que saem. Logo, a expressão fica dessa forma, pois dependerá das hipóteses consideradas que varia de caso a caso. Já para o difusor, nós podemos observar que a sua seção transversal aumenta no sentido do escoamento, ou seja, do ponto 1 ao ponto 2. Devido a essa diferença da área de entrada em relação à de saída do fluido, a velocidade do fluido não permanece constante. No caso do difusor, a velocidade do fluido diminui, ou seja, a velocidade na saída é menor do que na entrada, e para contrabalancear isso, ocorre um aumento da pressão, à medida que a velocidade do fluido diminui. Além disso, a taxa de transferência de calor entre o fluido que escoa em um difusor e sua vizinhança é geralmente muito pequena. Vamos agora realizar um balanço de energia nesse difusor. A primeira consideração é que o sistema opera em regime permanente. Assim, temos a expressão geral do balanço e ao analisarmos o sistema em estudo, que é o difusor nesse caso, podemos considerar que não há variação de calor, nem consumo ou produção de trabalho. Logo, temos que a massa associada às energias do fluido que entram é igual à massa associada às energias do fluido que estão saindo, que nesse caso são massa vezes energia cinética mais entalpia na entrada, que é igual a massa vezes energia cinética mais entalpia na saída, pois o difusor promove a variação de energia cinética do fluido. Além disso, se há massa entrando ou saindo, há entalpia também. Como esse sistema está no regime permanente, as massas que entram são iguais às massas que saem. Logo, a expressão final pode ficar dessa forma. Vale ressaltar que nem sempre um balanço de energia em um difusor resultará nessa expressão, pois dependerá das hipóteses consideradas que varia de caso a caso. Vamos agora para as bombas e turbinas, que são dispositivos que consomem e produzem trabalho, respectivamente, durante a passagem do fluido em seus interiores. A bomba ou compressor é um dispositivo utilizado para aumentar a pressão do fluido, mas para isso ocorrer, a bomba precisa consumir trabalho. No caso das bombas, as variações referentes à energia cinética e potencial podem ser consideradas desprezíveis, geralmente. Assim, para realizar o balanço de energia na bomba, vamos considerar que o sistema opera em regime permanente. Assim, temos a expressão geral do balanço, e ao analisarmos o sistema em estudo, que é a bomba, considerando que ela é adiabática e não há produção de trabalho, logo temos o trabalho consumido pela bomba mais a massa associada à entalpia que está entrando no sistema, tudo isso é igual à massa que está saindo associada à entalpia de saída. Logo, essa expressão pode ser representada como trabalho que entra mais massa no ponto 1 vezes entalpia no ponto 1 é igual massa no ponto 2 vezes entalpia no ponto 2, que pode ser escrita dessa maneira. Logo, temos que a massa que entra no ponto 1 é igual à massa que sai no ponto 2. Dessa forma, como as massas são iguais, temos que o trabalho que entra é igual a massa vezes a variação de entalpia. Nesse caso, a entalpia na saída da bomba menos a entalpia na entrada da bomba. Vale ressaltar que nem sempre um balanço de energia em uma bomba resultará nessa expressão. Dependerá das hipóteses consideradas que varia de caso a caso. Já para a turbina, que é um dispositivo que produz trabalho a partir do escoamento do fluido e com isso a pressão diminui durante o escoamento, no caso das turbinas, as variações referentes à energia cinética e potencial podem ser consideradas desprezíveis dependendo da aplicação. Assim, para realizar o balanço de energia na turbina, vamos considerar que o sistema opera em regime permanente. Assim, temos a expressão geral do balanço e ao analisarmos o sistema em estudo, que é a turbina, considerando que a turbina é adiabática e que não há consumo de trabalho, logo temos que a massa que entra vezes a entalpia que entra é igual ao trabalho produzido pelo sistema mais a massa que está saindo associada à entalpia de saída, que pode ser representado por essa fórmula aqui, onde temos que massa no ponto 1 vezes a entalpia no ponto 1 é igual a massa no ponto 2 vezes a entalpia no ponto 2 mais o trabalho produzido pelo sistema.
sendo que esta fórmula pode ser reescrita dessa maneira. Sabemos que no regime permanente tudo que entra é igual ao que sai. Logo, nesse caso da turbina, a massa que entra é igual à massa que sai. Desta forma, nós temos que todo o trabalho produzido pela turbina, ou o trabalho que sai, é igual a massa vezes a variação de entalpia na turbina, que nesse caso é entalpia na entrada menos a entalpia na saída da turbina. Vale ressaltar que nem sempre um balanço de energia em uma turbina resultará nessa expressão. Dependerá das hipóteses consideradas, que varia de caso para caso. Vamos agora falar sobre válvulas de estrangulamento, que são dispositivos utilizados para restringir o escoamento dos fluidos e que causam queda significativa na pressão dos fluidos, sendo que, geralmente, há uma grande queda de temperatura após passar pela válvula de estrangulamento. Mas, nem sempre que um fluido passa por uma válvula de estrangulamento, a sua temperatura diminuirá. Isso depende de uma propriedade chamada coeficiente de Joule-Thomson, que será discutida em outra videoaula. As válvulas de estrangulamento podem ser considerados dispositivos adiabáticos, pois não há tempo suficiente e nem área suficientemente grande, pois essas válvulas são em geral dispositivos pequenos. Logo, para realizar o balanço de energia na válvula de estrangulamento, vamos considerar que o sistema opera em regime permanente. Assim, temos a expressão geral do balanço e, ao analisarmos o sistema em estudo, que é a válvula, considerando que é adiabática e que não há produção e nem consumo de trabalho, logo temos que a massa de entrada vezes a entalpia de entrada é igual à massa que sai vezes a entalpia de saída. Ou seja, temos que a massa no ponto 1 vezes a entalpia no ponto 1 é igual a massa no ponto 2 vezes a entalpia no ponto 2. Sendo que nesse caso, a massa em 1 é igual a massa em 2. Logo, temos a entalpia no ponto 1 igual a entalpia no ponto 2. Ou seja, quando o fluido passa por uma válvula de estrangulamento, tampão poroso ou um tubo capilar, nas condições já mencionadas, ocorre o processo isentálpico, em que as entalpias são iguais antes e após a válvula. Vale ressaltar que nem sempre o balanço de energia em uma válvula de estrangulamento resultará sempre nessa expressão. Dependerá das hipóteses consideradas, que varia de caso a caso. Vamos agora falar sobre o trocador de calor, que é um dispositivo em que duas correntes trocam calor, mas não se misturam, como será mostrado nessa ilustração. Digamos que seja necessário aquecer um fluido que está na corrente 1 e entra no trocador de calor, e que, ao sair na corrente 2, está com uma temperatura maior do que a temperatura na corrente 1. Isso significa que essa corrente recebeu calor proveniente da corrente que entra no ponto 3 e sai no ponto 4, fazendo com que a temperatura no ponto 4 seja menor que a temperatura no ponto 3, ou seja, o calor que saiu dessa corrente entre o ponto 3 e o 4 foi utilizado para aquecer a corrente entre o ponto 1 e 2. Vale ressaltar que os fluidos nessas correntes não sofrem mudanças de fase durante a troca de calor. Assim, para realizarmos o balanço de energia nesse trocador de calor, vamos considerar que o sistema opera em regime permanente, logo, temos a expressão geral do balanço e, ao analisarmos o sistema em estudo, que é o trocador de calor, considerando que não há produção nem consumo de trabalho, que ele é adiabático, isso mesmo, adiabático. E aí vocês devem estar se perguntando, como pode ser adiabático um trocador de calor, se a função dele é justamente trocar calor, não é? O que é adiabático é o sistema chamado trocador de calor. Nesse caso, não ocorrerá troca de calor entre a vizinhança e o sistema, mas internamente ocorre a troca de calor entre as correntes. Assim, temos que a massa vezes as entalpias que entram são iguais às massas vezes as entalpias que saem, e que neste caso fica a massa no ponto 1 vezes a entalpia no ponto 1 mais a massa no ponto 3 vezes a entalpia no ponto 3 é igual a massa no ponto 2 vezes a entalpia no ponto 2 mais a massa no ponto 4 vezes a entalpia no ponto 4, ou seja, o que entra é igual ao que sai. Vale ressaltar que nem sempre um balanço de energia em um trocador de calor resultará nessa expressão, dependerá das hipóteses consideradas, que varia de caso a caso. E para finalizar, vamos agora falar sobre os processos de carga e descarga, ou os processos em regime transiente. Vimos que nos processos em regime permanente não ocorre a variação dentro do sistema, mas quando ocorre o regime transiente, essas variações existem e devem ser levadas em consideração.
Por exemplo, digamos que esse tanque, fechado por uma válvula, possui um volume constante e contém uma determinada massa de gás a uma dada pressão e temperatura. À medida que essa válvula é aberta, a massa sairá e com isso haverá uma alteração da massa no seu interior, bem como serão alteradas a pressão e a temperatura do sistema. Assim, para realizarmos o balanço de energia nesse tanque, não podemos considerar que o sistema opera em regime permanente. Logo, a expressão geral do balanço, ao analisarmos o sistema em estudo que é esse tanque, considerando que o sistema é adiabático, que não há produção e nem consumo de trabalho e que não há entrada de massa no tanque, temos que a variação de energia interna do sistema é igual a menos a massa que sai vezes a entropia que sai. Muito cuidado com a energia interna, pois ocorreu uma variação de massa dentro do tanque, logo isso deve ser contabilizado. Sendo assim, temos que a variação de energia interna é a massa final vezes a energia interna final menos a massa inicial vezes a energia interna inicial. Sendo que essa expressão pode ser rearranjada de uma outra forma, ficando massa que sai vezes entalpia que sai é igual a massa inicial vezes energia interna inicial menos a massa ao final do processo vezes energia interna ao final do processo. Vale ressaltar que nem sempre um balanço de energia em um tanque como esse resultará nessa expressão. Dependerá das hipóteses consideradas, que varia de caso a caso. Então é isso, my people. A nossa videoaula de hoje fica por aqui e até a próxima.